Olá, seja bem-vindo a esse canal. Nós vamos falar hoje de um tema também bastante relevante para as pessoas que estão aí na busca de um amor, de um par ideal, de uma pessoa para compartilhar com ela momentos felizes, tristes, difíceis, alegres e, por que não dizer, de uma pessoa que possa confluir em um casamento, né? Em um namoro, em uma relação que possa dar àquela pessoa probabilidade de evolução. Esse par ideal que eu vou falar aqui tem muito a ver com a questão evolutiva. Então, para as pessoas que estão buscando simplesmente sexo, eu convido vocês que saiam do vídeo, não tem nada a ver com vocês. Os termos utilizados aqui vão ser bastante complicados, porque quando as pessoas estão simplesmente focadas na sexualidade, o que elas estão buscando é algo do límbico, do cérebro reptiliano, totalmente com vibrações baixas, onde ela quer ser proprietária do outro e não entender que o outro faz parte de você. Para conversar sobre isso, nós vamos começar fazendo algumas perguntas. Perguntas básicas que você solteiro, e isso aqui é para as pessoas solteiras ou pessoas que estão num relacionamento que se sentem que aquele relacionamento não responde às suas expectativas. Primeiro ponto, você tem preconceitos? Estou fazendo esse silêncio para você pensar. Agora vamos lá. O que seriam preconceitos, José Augusto? Vamos para o homem. Você considera que a mulher é inferior ao homem? E vamos para a mulher. Você considera que o homem é um ser que domina a mulher e ele é um ser que, infelizmente, você tem a referência das piores possíveis? E do homem, você considera que a mulher é um ser submisso? E para a mulher, você considera que o homem, você deve servir ele? Então, esse básico aí, tem muita mais coisa, você pode fazer uma pesquisa, e nós temos muitos materiais aí sobre crenças, aí tá muito descrito em vários blogs, vídeos, você pode fazer uma pesquisa mais ampla. Se você tem essas crenças e elas estão aqui dentro de você, principalmente aqui no seu subconsciente e inconsciente, onde elas sempre vão fazer essa reflexão, você vai atrair seres dessa categoria. Então, toda vez que você está no processo evolutivo, você procura quem? O quê? Qual é a pessoa que você procura? Você procura uma pessoa que corresponda a esses aspectos. Quais seriam esses aspectos, Augusto? No despertar espiritual, você está buscando o quê? Lucidez na consciência. Você está buscando o quê? Ser uma pessoa trabalhadora, proativa. Você está buscando o quê? Descobrir pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, com determinação, por que você está aqui, qual é a tua missão de vida e de onde você veio. Então, são as perguntas que são muito clássicas na questão do despertar espiritual. Então, se você faz essas perguntas, você precisa de alguém que esteja coerente com isso. Porque vamos pegar, se você está na busca do despertar espiritual e está do seu lado uma pessoa que desacredita totalmente disso, como é que você vai se expressar? Como é que você vai comunicar com ela se as suas buscas vão para outro lado? E assim, tem muitos casamentos, e eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no final, que as pessoas despertam dentro de um casamento. E elas sofrem por demais. Sofrem por quê? Porque ainda estão inconscientes. Porque elas vão ver uma rejeição do cônjuge. Essas pessoas elas sofrem demais. Por quê? Porque elas são incompreendidas. E elas começam a, de uma maneira errada, começar a introduzir no outro seus novos conceitos, suas novas visões de mundo. E aí o desastre é certo. Então, esse caso aí, quando você se encontra numa situação dessa, nós temos uma quantidade gigantesca que separa. Mas vamos focar aqui do par ideal. Então, pessoas solteiras e pessoas separadas também, que tiveram pessoas solteiras e pessoas separadas que também tiveram relacionamentos. E para cada uma dessas, a gente tem um foco de estudar. Por quê? Existe uma questão do protocolo que o professor Hélio Couto passa. Basicamente seria o quê? Você tem que criar um campo entre dois seres. O homem e a mulher,
ele tem que criar esse campo para verificar se existe relação entre eles. Se forma esse campo energético onde poderá sim frutificar um relacionamento. E como é que a gente faz isso, Deus? Basicamente, você tem que conviver com o outro sem estabelecer relações, essas relações chamadas sexuais e de muita intimidade, muita conversa, encontros, e é nessa conversa, que seriam entrevistas, que você vai fazer toda essa pesquisa. E você vai conseguir os insights. Por quê? Porque quanto mais você aprofundar, você vai descobrir se aquele ser tem relação com você. E eu estou dizendo para você, esse título aqui pode atrair muita gente, mas aqui não é um vídeo para as pessoas que estão buscando sexo. 99% das pessoas hoje não buscam relacionamento, elas buscam relações sexuais. Isso está levando a humanidade no caos que você está vendo aí. Então, se você está buscando um relacionamento e a pessoa de lá ela também tem crenças como você, complicada, vocês não vão conseguir conviver. E se conviverem, vão ser forçadamente e com muito, mas muito sofrimento. Basicamente é isso que eu estou falando. Olha só, se você já vem de um relacionamento destruído, você já separou, o que você tem de crença que você traz dessa última relação é absurda. A visão de mundo que você tem dos relacionamentos está muito baseada nesse antigo relacionamento. Se você não fizer uma parada, um trabalho para limpar essas crenças, para ficar, como eu posso dizer, limpo, cristalino, para poder ir para uma outra relação, o que você vai fazer é se anular muito, muito. Por quê? Infelizmente, as pessoas elas costumam levar para o seu novo relacionamento as crenças do último. E isso causa muito conflito, muito conflito. Imagine você que se você chegar num relacionamento já aceitando o outro como ele é, você não tem problema. Nós somos seres que todos somos um em essência, mas somos individuais como ego. E nessa propriedade que dá ao outro em cima de um... Por exemplo, você vai lá no cartório e assina uma certidão de casamento. E aquilo te dá propriedade sobre o outro. O que vai acontecer? Vocês dois ali já vão ter um problema seríssimo, porque lá no subconsciente ele reage profundamente em cima dessa questão da propriedade. Porque propriedade é poder. Quando eu tenho propriedade sobre alguma coisa, eu tenho poder sobre ela. E nós somos seres que rejeitamos essa questão da propriedade, de sermos dominados. Por isso você vê o tanto de conflito que nós temos entre os homens e as mulheres dentro de relacionamento, por essa questão do domínio. Basicamente, bem basicamente, é isso que você vai fazer para encontrar um par ideal. Conversar, entrevistar. Quanto tempo, José Augusto? O máximo que você puder para ter certeza se vocês formam um campo. Agora, se você quiser só viver como todo mundo vive, faz do jeito que você quiser. Procure no YouTube o vídeo A Bioquímica do Amor, do professor Hélio Couto. Você vai aprender muito mais. Porque ali ele dá detalhes para você poder aplicar nessa questão. Agora, isso aqui é igual eu estou falando, é para pessoas que querem um relacionamento evolutivo. Um relacionamento onde ele encontra a outra pessoa que corresponde à evolução dela, para elas formarem um campo e evoluírem absurdamente. Porque quando você tem um ser que ele corresponde à sua evolução, que vocês podem trabalhar junto para formar esse campo, vocês imaginam o que vira isso numa relação sexual? Vocês imaginam o que vira isso num casamento? Que os dois vão criar. É impossível um casal desse viver na pobreza. Não tem como. O poder de criação dele será absurdo. Esse campo que forma quando você tem um par ideal, quando você tem esse verdadeiro conjunto arquetípico, que é do yin e yang equilibrado nos dois seres, é uma fusão de força, é a representação do todo em essência e é criação constante. Agora, isso não é para qualquer um.
E isso não vai ser conseguido de um dia para o outro. Vai precisar de muito trabalho, pesquisa de campo e paciência. Muita ajuda você vai ter se você for uma pessoa dedicada. Agora, é igual eu estou falando, não estamos falando de relacionamentos puramente emocionais e puramente sexuais. Isso aqui são relacionamentos evolutivos. Compreenderam isso? Compreenderam a questão que não existe essa busca inconstante, que existe uma pesquisa de campo para encontrar... É a verdade, gente, para encontrar o ser mais correspondente à minha evolução, para que nós possamos formar esse campo e evoluir muito mais juntos. Basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Nós vamos ter outros vídeos em cima desse par ideal, esse é o primeiro. Grande abraço e até o próximo vídeo.